E aí, investidores? No vídeo de hoje, vamos conversar sobre os melhores investimentos para quem está querendo começar a investir. Vai ser um vídeo rápido, prático, e bem simples e bem didático. Caso seja sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa o like, comente e vamos olhar quais são três dos melhores investimentos para quem está querendo começar. E comenta aqui embaixo. Hoje você já está investindo ou realmente você está aqui acompanhando o vídeo para entender qual o melhor investimento para você na sua situação atual? Todo mundo que está começando a investir, o primeiro ponto é você entender. Começar com pouco é o caminho natural. A intensidade e a constância é que fazem diferença no longo prazo. E é isso que a gente vai observar aqui inicialmente, tá? Vamos dizer em um cenário inicial que você está começando com zero mesmo, que você não tem dinheiro, só que você vai fazer um aporte mensal de R$ 300. R$ 300 ao longo dos meses, em um período de, vamos dizer, 30 anos, 25 anos, quanto tempo você quer investir para se aposentar. É isso que a gente tem que ter em mente quando a gente estiver falando de começar a investir. Não adianta só começar, você tem que ter um objetivo lá na frente. Vamos dizer hoje que você tem 25, 30 anos, você vai trabalhar mais uns 25 anos antes de se aposentar. Vou colocar aqui 25 anos com um aporte mensal de R$ 300. Pô, Bruno, mas 25 anos é muito tempo. Pense que é o padrão, até um pouco, sendo bem conservador, para o brasileiro médio se aposentar. Se você começou a trabalhar com 20 anos, você não vai se aposentar com 45. Não é a realidade de 99% da população, mas vamos trabalhar em um cenário de 25 anos, que realmente é um tempo considerável, e é você estar investindo para o longo prazo. E R$ 300, Bruno, mas eu não consigo, eu ganho. Beleza, beleza, investidor, mas vamos olhar em um cenário que hoje você consegue aportar R$ 100, R$ 200, mas daqui a 2, 3 anos você vai conseguir aportar 500, 1.000, enfim. Então vamos trabalhar nessa média de 300, mais uma vez, sendo muito conservador. Hoje a nossa taxa de juros está em 15%, 14,5%, 15%, como todo mundo acompanha. Vamos trabalhar com um cenário ainda mais conservador. Vamos trabalhar com o famoso 1% ao mês que todo mundo busca. Tá? Então vamos trabalhar com esse cenário de 12% ao ano. Ah, Bruno, mas 1% ao mês em juros compostos é mais de 12% ao ano. Eu sei, para esse investidor um pouco mais chato, que eu não sei se é o seu caso, eu entendo sim que 1% ao mês em juros compostos dá mais de 12% ao ano. Mas vamos trabalhar aqui com um cenário nominal de 12% ao ano, tá, investidores? Mais uma vez, para você que começou do zero, aporta R$ 300 por mês ao longo de 25 anos, conseguindo essa taxa de juros de 12% ao ano. Essa é a diferença. Imagina que você teve um valor total final de mais de R$ 500 mil. É muita coisa, tá? Ainda imagine você aportando R$ 300 por mês. Você basicamente tirou do bolso ao longo desses 25 anos R$ 90 mil e mais de 415 foram só os juros. E aqui no gráfico traz exatamente isso. A gente pode observar que, obviamente, no início você não consegue ver uma grande diferença, sobretudo aqui nesses primeiros 5 anos. Na medida que você deixa o tempo trabalhar e os juros compostos, a gente pode observar que a distância entre a rentabilidade, o rendimento e o aporte fica cada vez mais clara. Então o que a gente tem que ter em mente é isso, investidores. Isso é muito para você ter foco no dia de hoje, você que está começando a investir. E o primeiro que eu trago aqui, investidores, é o já famoso Tesouro Direto. Eu estou aqui no site do Tesouro Direto. Obviamente, para quem está começando, porque esse é um bom caminho. Primeiro, é prático, é simples e é seguro. E ainda mais é fácil de entender. Imagina, no Tesouro Direto, o famoso Tesouro Selic, quando você estiver falando de investir com liquidez, você está basicamente. Você não precisa prever para onde vai a taxa de juros, se está alta, se está baixa, você não tem que fazer essa jogada que nem a gente eventualmente precisa com os pré-fixados, com o Tesouro IPCA, enfim. Com a Selic você vai acompanhar os juros do mercado brasileiro. Você vai estar no Risco Brasil e é bem fácil. Você pode investir via Tesouro Direto, abrindo sua conta, entrando nela e aplicando. É bem prático. Aqui no site você tem os simuladores também, como a gente pode observar. A gente pode estar tendo um norte do quanto a gente precisa investir, o quanto a gente precisa estar guardando. E aqui pelo site a gente consegue ter uma noção também do que a gente precisa fazer a partir do nosso objetivo. A gente colocando aqui, a gente quer se aposentar em 2050, por exemplo, que dá esses 25 anos que a gente tinha simulado inicialmente. Ele busca aqui já os títulos, já dá uma rentabilidade média de IPCA mais 3, investimento mínimo de 4,67. Mais uma vez, aqui a gente pode começar com pouco. Todas as opções que eu trago aqui, não é a gente precisa necessariamente aportar R$ 300 por mês. A gente pode começar com bem menos e ir aumentando ao longo do tempo. Então a gente consegue começar a investir a partir de R$ 2, com menos de R$ 2 inclusive, com a segurança do governo e algo prático. Você consegue investir tanto via Tesouro Direto ou a sua corretora de preferência. Eu particularmente indico o BTG, que é muito prático, você tendo um bom acompanhamento, você consegue encontrar também os títulos do Tesouro Direto dentro da plataforma do BTG.
qual é um ponto principal que a gente tem que estar olhando quando a gente estiver falando em investir no Tesouro Direto, investidores? A gente tem que estar muito ciente aqui. Quando você entrar no site do Tesouro Direto para investir, você vai encontrar diversos títulos, com vencimentos diferentes e nomes diferentes também, investidores. A gente pode ver aqui, ó, Tesouro IPCA, Tesouro Pré-fixado, Tesouro Selic. A minha sugestão para quem está começando e querendo começar a investir são esses daqui, ó. Tesouro Selic 2025-2027, tá? Que agora já vai estar 2027 e 2029. Por quê? Você vai ter uma taxa que é a Selic, a mais uma taxa pré-fixada que não é muito discrepante não. Os pré-fixados, você tem que estar ciente que, obviamente, você está travando uma taxa para o bem e para o mal. No cenário que os juros disparem, você está pré-fixado a 11 com os juros a 14, 15, você está sendo penalizado. E os IPCAs, mesma coisa. Em um cenário de inflação alta, você acaba se favorecendo se você também tem uma taxa pré-alta. Então, mais uma vez, para esse vídeo, a gente vai estar falando aqui do Tesouro Selic, investidores. E aqui uma breve explicação, basicamente, do que a gente pontuou anteriormente. O Tesouro Selic, você também pode encontrar como LFT, perfeito? Que é a Letra Financeira do Tesouro, basicamente é a sigla que representa isso. Tesouro pré-fixado como LTN, pré-fixada com juros NTNF, Tesouro IPCA+, NTNB principal, ou Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que também é NTNF, perfeito? Ou você pode encontrar também com outros nomes, mas a ideia aqui é muito que a gente tem que estar focando aqui no Tesouro Selic, tá, investidores? O Tesouro IPCA mais com juros você vai encontrar também como somente NTNB, tá? NTNB você vai encontrar aí, se você quiser sem pagamento de juros, somente no vencimento, é NTNB principal. E a segunda opção para a gente estar investindo, mais prático que o Tesouro Direto, muitas vezes até para o investidor que já tem conta em bancão, já deve conhecer, que são os famosos CDBs, ou Certificados de Depósito Bancários. Nada mais é do que emprestar dinheiro para banco. Bem seguro, não tanto seguro quanto emprestar dinheiro para o governo, porque o governo pode imprimir dinheiro, o banco não pode fazer isso. Então, o CDB, você está emprestando dinheiro para a instituição financeira, o que é seguro, e via de regra você consegue uma taxa melhor, muitas vezes, do que em um Tesouro Selic. Via de regra, na medida que você está emprestando dinheiro para bancões, mais arriscado o banco, maior a taxa de juros que ele vai te pagar. A gente vai olhar aqui, sobretudo, para quem está começando CDBs com liquidez diária, tá, investidores? Você vai estar rendendo ali 100%, 102% CDI no máximo, e ainda assim você vai ter liquidez e segurança e vai ver seu patrimônio crescendo. Então, a segunda sugestão, bem rápida, bem simples, e, sobretudo, você tem que saber em qual banco você está deixando seu dinheiro. Nada melhor também do que o CDB, porque o CDB, como todo mundo aqui sabe, ou grande maioria sabe, tem a famosa proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para investidores que têm até R$250 mil no CDB. Ou seja, ainda que aconteça um desastre com a instituição financeira que está esse CDB, você está protegido até R$250 mil. E a terceira sugestão de investimentos, para quem está começando hoje, investidores, nada mais é do que os fundos imobiliários. Obviamente, são mais arrojados, muito mais arrojados do que as duas sugestões anteriores, só que também muito prático para o investidor. Mais uma vez, a gente não está falando aqui de quais são os investimentos mais seguros ou os investimentos para reserva de liquidez, enfim. Aqui a gente está falando realmente o que é mais simples de você entender como investidor pessoa física que não conhece nada de mercado e está querendo começar agora. Fundo imobiliário nada mais é do que você está emprestando dinheiro e está investindo em cotas, e essas cotas ou o fundo vai investir em imóveis físicos ou em dívidas, que são os famosos fundos de tijolo e fundos de papéis, respectivamente. Aqui tem diversos, a gente pode ver que tem liquidez, ou seja, se você precisar do dinheiro, você consegue vender diariamente, você tem uma variação, ou seja, diferente dos outros títulos que são de renda fixa, que a gente basicamente viu uma linha reta, aqui a gente tem que estar ciente que existe sim uma certa volatilidade. Então quem está investindo tem que estar ciente dos riscos também. Esse é o primeiro ponto. A gente não vai aprofundar muito aqui. Caso você queira saber mais de fundos imobiliários, se tem muita coisa no YouTube, eu posso preparar um vídeo também, só comentar aqui embaixo. Esses acabam sendo os maiores: KNCR, Canip, XPMOLs, aqui basicamente HGLG, BTLG, fundos da XP, do BTG, enfim, tudo aqui. A gente destacando também fundo de tijolo, fundo de papel. Aqui a gente consegue estar investindo em diferentes classes. E, sobretudo, a cotação, investidores. A gente tem fundos imobiliários como o ALZR, que é um fundo de tijolo, que uma cota dele é de R$10 hoje, R$10,30. Pagou nos últimos 12 meses um yield de 9,43, está negociado abaixo do seu preço sobre valor patrimonial, tem uma liquidez média diária de mais de R$1.300.000 e ainda assim valorizou nos últimos 12 meses.
E hoje o fundo de papel que pelo menos os investidores, pessoas físicas, mais gostam, mais conhecem, é o MXRF11. Cotação também abaixo dos R$ 10, um dividendo yield de mais de 12%, ou seja, ele cumpre ali a nossa cota de 1% ao mês. Obviamente ele está sendo negociado um pouco acima, os fundos de papéis tendem em cenários de juros altos, como é o cenário de hoje no Brasil, se favorecerem. A gente pode ver que sim tem uma volatilidade, mas nos últimos 12 meses está subindo esses 8%. Outro ponto muito interessante, investidores, é a gente ver os dividendos pagos. Como eu disse aqui, ó, nos últimos 12 meses, o MXRF11 pagou só em dividendos, desconsiderando valorização da cota, quase que R$ 1,20. Imagina, você investiu ali R$ 10, ele te pagou quase 12% ao ano. Então, para investidores de longo prazo que têm ciência disso, e acima de tudo, você pode pegar esse valor e reinvestir em outros títulos, ou nas cotas do MXRF11, ou até mesmo em títulos como CDB que a gente viu, ou o próprio Tesouro Selic. E por hoje é só, investidores. Como eu disse, um vídeo bem rápido, bem prático. Comenta aqui embaixo, primeiro, se você entendeu, se faz sentido para você hoje. E acima de tudo, você já investe em algumas dessas sugestões? Ou caso você tenha outras, comente aqui embaixo também. Se inscreva, deixa o like e até a próxima.